A paz do Senhor Jesus, juventude abençoada por Deus. Estamos em mais um trimestre, passa rápido, né? Já passamos 6 meses desse ano e já vencemos, né, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, e hoje nós vamos dar início a mais uma revista que já está nas mãos dos irmãos e tem por tema que nós vamos trabalhar em todo esse trimestre, nesse mês de julho, né, já chegamos a julho, então julho, agosto e setembro, nós vamos estar trabalhando a nova lição. E na capa da nossa revista diz o seguinte, que vai ser o tema que vai nortear todo esse trimestre: vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Então, vai ser esse tema que vai nortear, né, esse terceiro trimestre. A lição 1 de hoje, dia 4/7/2021, tem como tema profeta menores, grandes mensagens em pequenos livros. Antes tem aqui uma mensagem da CPAD, retratando aqui, falando a síntese, né, do tema, da capa da nossa revista, que diz: vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E aqui tem um texto que diz o seguinte: com a graça de Deus, estaremos iniciando o terceiro trimestre do ano, estudaremos 13 lições a respeito dos profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. Embora a mensagem dos profetas menores tenha sido escrita em um tempo distinto do nosso e em outro contexto cultural e social, os livros que vamos estudar trarão valiosas aplicações para a sua vida pessoal e familiar. Temos a certeza de que, mediante o estudo sistemático dos livros dos profetas menores, você aprenderá princípios espirituais e morais que vão enriquecer sua vida, trazendo ânimo e forças para viver segundo a palavra de Deus, a nossa maior profecia. Que você cresça no conhecimento de Deus e viva em nosso tempo, em nossa sociedade, como sal e luz. Que Deus o abençoe e até a próxima lição. Essa aqui é uma mensagem da CPAD para nós. Antes de adentrarmos aqui a nossa lição, quero pedir para você compartilhar esse vídeo, que você tire esse momento, aquela pessoa que Deus fez você lembrar, que veio na sua mente, veio no seu coração nesse momento. Manda essa mensagem, manda esse vídeo, compartilha com essa pessoa e ajude a mensagem de Deus a alcançar ainda mais vidas, ainda mais famílias. Quero, antes da gente entrar aqui na nossa lição, falar um pouco sobre os temas que serão trabalhados daqui para frente. Nós estaremos trabalhando, estudando de forma sistemática os livros dos profetas menores. Serão 12 lições, tirando a lição de hoje, a primeira lição, nós teremos 12 lições, e o que eu achei muito interessante, que a partir da lição 2, nós vamos aprender sobre o profeta Oséias, e assim sucessivamente. Se você pegar a sua Bíblia, a partir do livro de Oséias, então a cada domingo nós vamos aprender sobre um desses profetas. Então a lição 2 vai ser o profeta Oséias, que tem como título o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. A lição 3, o profeta Joel, que tem como título o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Lição 4, Amós, adoração com justiça. A lição 5, Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Lição 6, Jonas, Deus ama quem você detesta. Lição 7, Miqueias,
Deus quer obediência de coração. Lição 8, Naum, até onde vai a paciência de Deus? Lição 9, Abacuque, a fé como forma de vida. E lição 10, Sofonias, o dia do juízo está chegando. E lição 11, Ageu, atenção para com a casa de Deus. A lição 12, Zacarias, o Messias, a pedra angular. E a lição 13, que fecha o trimestre, Malaquias, inclusive o último livro do Antigo Testamento e o último profeta menor citado, que tem como lição: Deus se importa com a família. Amada juventude, se você observar a partir da lição 2, nós vamos estudar todos os profetas. E o interessante é que eles estão de acordo com a ordem dos livros na Bíblia. Então, você vai poder aprender de forma sistemática a cada domingo sobre um desses profetas e vai aprender sobre cada um desses livros também. Muito interessante a forma que foi adotada pela CPAD, pelas Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Nós vamos estar falando um pouco também a respeito do autor, que é o comentarista dessa lição, que é o nosso amado pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor nas Assembleias de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. É mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC, no Rio. Também é capelão da Marinha do Brasil. Então, está aí um pouquinho mais a respeito da estrutura das lições, também um pouco também do currículo do comentarista, do nosso amado pastor Israel Trota. E agora nós vamos estar adentrando a nossa lição. E antes de entrar na nossa lição, quero convidar você a orar, a falarmos com Deus, pedirmos a Deus o discernimento para esse momento e também dar graças a Deus, porque você, meu amado jovem, minha amada irmã, você está entrando em mais um trimestre. Como que passa rápido. Você já venceu o primeiro trimestre, não foi fácil, eu tenho certeza, mas Deus foi com você. Atravessou também para o segundo trimestre, e mais uma vez Deus foi com você, e agora você está entrando no terceiro trimestre. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai ministrar de forma poderosa ao seu coração, e que Deus vai falar através de cada professor aquilo que Deus desejar ministrar no seu íntimo, no seu coração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, te damos graças pelo primeiro trimestre, pelo segundo trimestre, por tudo que o Senhor já acrescentou, Deus meu, a cada jovem, a cada irmão, a cada irmã. Te louvo, Deus, por cada professor que o Senhor ministrou e falou de forma poderosa, por termos sido canais do Senhor em todo esse período. E clamamos por esse trimestre, que o Senhor, meu Deus, use a cada professor de forma poderosa, e que o Senhor, Deus amado, acrescente aquilo, meu Deus amado, que é desejo do seu coração, a cada um, irmão e irmã, nessa amada juventude. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lição 1, profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. O texto do dia: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A síntese, que é o que vai nortear a nossa lição, o tema principal da lição de hoje, de 4 de julho de 2021, diz o seguinte: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso
emergencial de Deus para despertar o seu povo. Os objetivos da nossa lição são pelo menos 3 destacados aqui, que é mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo e compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. Nós vamos estar falando um pouco da divisão dos profetas menores, como que eles atuaram. Vai aparecer aqui do lado aqui do vídeo, aqui para vocês aqui, essa divisão. Então, como que vocês podem observar nessa imagem, logo em cima aí vocês vão ver aí quem são os profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles que atuaram, que Deus usou eles antes do exílio da Babilônia, e os pós-exílicos, que depois do exílio da Babilônia. Então, na primeira coluna, profetas pré-exílicos, aí do lado está Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Não se preocupe, porque nas próximas lições vocês serão trabalhados, vocês terão a oportunidade de estudar cada um desses profetas e cada um desses livros. Profetas pós-exílicos. Então, à medida que vocês forem estudando para frente essas lições, vocês já vão ter compreensão em que momento esses profetas foram usados por Deus. Se antes do cativeiro da Babilônia, ou seja, o período pré-exílico, ou se depois do cativeiro da Babilônia, ou seja, pós-exílico. Então, profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Livros com mensagens, aí na terceira coluna, na quarta linha, se considerando o nome divisão. Livros com mensagens voltadas ao reino de Judá, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Livros com mensagens voltadas para o reino de Israel, Jonas, Naum e Obadias. Lembrando que Israel teve um período que foi governado por Saul, era uma nação única, 40 anos. Depois foi de Saul, Davi governou Israel, reinou sobre Israel, também 40 anos, e depois seu filho Salomão, também 40 anos, e no governo do filho de Salomão, então Israel foi dividido, 10 nações foram chamadas Reino do Norte, e as nações de Judá e Benjamim era chamado Reino de Judá. Então por isso que está aqui, livros com mensagens voltados para o reino de Israel, que é Jonas, Naum e Obadias. Livros com mensagens voltadas a outras... Perdão, voltando aqui, irmãos. Livro com mensagens voltadas ao reino de Judá, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Livros com mensagens voltadas para o reino de Israel, Jonas, Naum e Obadias. Então, em Israel, teve dois governos reinando simultaneamente? Sim, porque a nação foi dividida conforme falamos anteriormente. 10 nações chamadas Reino do Norte, Reino de Israel, e 2 nações chamadas Reino do Sul, que era Judá e Benjamim. E esses profetas que está aparecendo para você aí, eram esses que falavam, que eram usados por Deus nesse período. Livros com mensagens voltadas às nações, Amós e Oséias, profetas que mensagens nesses livros que falam a outras nações. Livros com mensagens voltadas aos judeus pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Foi falado ao povo judeu, esses profetas, esses livros, essas mensagens foram falados por Deus após a volta do povo da Babilônia. Isso vai ser muito importante, você prestar bastante atenção nesse gráfico, nessas 2 colunas,
entender, compreender em que momento esses profetas foram usados por Deus, porque daqui para frente vocês vão estudar a cada domingo um desses livros e aprender mais sobre esses profetas. Então vocês vão entender em que momento eles estavam falando, sendo usados por Deus. Texto bíblico de hoje, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, está aí na lição. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Comentário, nossa introdução diz o seguinte: grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. E sem o dom profético, o povo se corrompia. Não é diferente também com nós hoje, né? O que nos norteia é a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, porque é o que nos conduz. E sem a profecia o povo se corrompia, e nós também, sem a palavra de Deus hoje também, estaremos com certeza também corrompidos. O que nos faz sermos santos é porque temos a palavra de Deus, temos essa profecia, esse livro profético, a união desses livros, porque Bíblia significa isso, né, conjuntos de livros. Então nós temos esses 66 livros em um único, que é uma profecia de Deus para as nossas vidas, que nos conduz e nos faz andarmos em luz e não em trevas, e por isso que não nos corrompemos. Em sua natureza, a profecia era vivaz e alarmante. Às vezes era exemplificada por meio de atos simbólicos, e a finalidade era despertar o povo. Em uma época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Ou seja, esses profetas atuaram no momento exatamente aonde que esses livros que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje completa em nossas mãos, ainda estava sendo dadas por Deus ainda estavam sendo inspirados, né? Então, naquele período o povo não tinha a Bíblia como nós temos hoje em mãos. Foi exatamente nesse momento que esses profetas atuaram e foram usados por Deus. Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Por que profetas menores? Nós temos na Bíblia os livros que nós chamamos de profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e nós temos 12 livros, que são as 12 lições que serão estudadas daqui para frente, que corresponde, né? Deus faz as coisas perfeitas, né? 12 discípulos, 12 profetas menores, 12 apóstolos, né, lá no Novo Testamento. Até uma forma de você memorizar, né, quantos eram os profetas menores. São 12, conforme o número dos discípulos também. Por que menores? Porque os Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel eram maiores em questão de intelectualidade, espiritualidade. Não, irmãos. Os demais profetas que os irmãos vão estar, que estavam estudando para frente, eram menores em questão de espiritualidade, em questão de santidade. Não era isso que determina a nomenclatura que nós usamos hoje, profetas maiores, profetas menores. É simplesmente pela questão do volume dos seus livros,
né? Então, os profetas menores, porque são livros pequenos, né? Por isso que nós temos falado, né? Os profetas menores apresentam grandes mensagens em pequenos textos. Então, eles eram tão santos, tão usados por Deus, tão piedosos, tão íntimos de Deus, tão corajosos, quanto os profetas maiores também. Primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: o ministério profético no Antigo Testamento, o ofício profético. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta é nabi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens, um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo, era identificado como o homem de Deus. Então, o profeta, ele era um representante de Deus, um embaixador. O que é um embaixador? É aquele que representa o seu reino em um outro reino. Então, logo o homem de Deus, o profeta, ele não falava aquilo que ele queria falar de si mesmo, ou ele anunciava algo particular, mas o profeta, quando ele levava uma mensagem, ele trazia aquilo que vinha direto do reino a qual ele representava, ou seja, vinha direto do trono de Deus. Então o profeta, ele falava algo do reino de Deus aos homens na terra em um outro reino. Essa era a principal função do profeta, trazer uma mensagem exclusiva, direto do trono de Deus, para os habitantes que viviam em um outro mundo e que precisavam aprender a respeito do mundo celestial. Aqui o autor diz aqui que há um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta. Qual que é esse contraste, querido? O sacerdote, geralmente, ele tem essa função de buscar a Deus, né, de levar, né, as causas do povo a Deus. O profeta já tem uma função diferente, ele já traz Deus aos homens, né? Ele é a voz de Deus diante dos homens, é Deus falando através do profeta aos homens. Então o sacerdote leva as questões dos homens a Deus, intercede pelos homens a Deus. O profeta, ele já é Deus atuando, é Deus vindo aos homens, né? Então há esse contraste. A voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador, geralmente por meio da célebre frase, assim diz o Senhor. Geralmente quando o profeta chegava em algum lugar, em alguma nação, ou para alguma pessoa, quando ele iniciava o seu discurso, aquilo que ele tinha que falar, ele geralmente iniciava falando, assim diz o Senhor. Então ele já era conhecido por causa dessa frase. Não se tratava de uma assim diz o Senhor. Deus havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas, mas permitiu que os profetas fossem consultados. Por quê? Então Deus, naquele tempo dos profetas, Deus, ele tinha proibido a consulta, né, aos adivinhadores. Era uma prática comum naqueles dias, como também hoje, nos nossos dias também, essa prática também, ela ainda existe também, né, principalmente através do espiritismo, né, e dentre outras façanhas que são usadas para adivinhações. Então, naquele período era proibido, hoje também continua sendo proibido, porque a Bíblia proíbe, mas consultar ao profeta naquele período, como hoje, também não é proibido. E aqui o autor faz uma pergunta: por que não é proibido
consultar o profeta, porque não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhações futurísticas. Então, por isso que era proibido a consultar adivinhadores. Mas, quando consultava o profeta, havia uma finalidade, havia um objetivo. E qual que era essa finalidade do povo de Israel consultar o profeta? Porque Deus assim permitia, e assim o povo era orientado, e o povo era ensinado, e sempre que o povo tinha alguma questão, eles buscavam ao profeta para saber qual era a vontade de Deus. Porque o objetivo, qual era esse objetivo? Qual era a finalidade de consultar um profeta? O objetivo era uma instrução prática para uma vida santa. Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, toda vez que o povo precisava de tirar alguma dúvida, eles iam ao profeta para que essa dúvida fosse sanada. Mas quando o povo precisava também de se aproximar de Deus também, de conhecer a Deus naquele período, o povo ia ao profeta. Hoje nós temos, irmãos, a Bíblia que tira muitas nossas dúvidas. Nós temos os nossos pastores, nós temos os nossos líderes, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos estudos. Hoje o acesso às informações também é mais fácil também. E mesmo assim ainda nós vivemos momentos, nos achamos em muitos momentos também de crises também, crises existenciais. Mesmo nós tendo a Bíblia, mesmo nós tendo escola bíblica dominical, mesmo nós temos os cultos de ensinamentos, muitas vezes ainda, nós nos achamos ainda confusos em muitas questões ainda. E agora imagine os irmãos naquele período. Então era comum o povo buscar esses profetas, o povo buscar esses homens de Deus, como assim eram chamados, para estarem tirando suas dúvidas e buscando a santificação. Era através da consulta aos profetas. E aqui eu deixo aqui um conselho aqui também a você jovem, a você minha irmã, na dúvida que você tiver hoje, procure os vossos líderes. Assim Deus orientava Israel que buscasse os profetas. Não era para eles buscar os reis daquela época, o povo de Israel não era para sair para buscar conselhos nos seus vizinhos, nos seus amigos, no meio da sociedade, no meio dos seus parentes. Era para eles tirarem suas dúvidas, para que eles alcançassem um nível de santificação, um grau de santificação, para que se elevassem, para que se aproximassem de Deus. Era necessário que eles buscassem orientações aos profetas dos seus dias. Muitas das vezes, nós também nas nossas crises existenciais, às vezes nas nossas dúvidas, muitas vezes nós cometemos o erro de estarmos buscando conselhos em amigos e muitas das vezes em parentes, e muitas vezes esses nem cristãos são, o Espírito de Deus não habita neles. Às vezes você pode estar consultando a um amigo, a um parente, e o Espírito que está operando nele, que vai te dar um conselho, é um outro Espírito que não é o Espírito de Deus, e o diabo pode usar a boca dele, pode usar a mente dele para estar te conduzindo a um caminho de derrota. E às vezes você passa-se o tempo e você vai querer saber por que está acontecendo isso ou aquilo na sua vida, e você às vezes nem vai se lembrar que um dia atrás, um período atrás, você se aconselhou com uma pessoa, seja parente, seja amigo, a qual o Espírito de Deus não habita nessa pessoa, e havia um outro espírito nele, e por isso que às vezes você está passando uma situação de dor, uma situação de angústia, e às vezes de repente até caminhando passos largos para o inferno. Por quê? Porque não consultou o profeta, não consultou o seu pastor, não consultou o seu líder, foi consultar uma pessoa a qual o Espírito de Deus não habitava. Então, amados, assim como o povo de Israel era orientado
para se santificar, para se aproximar de Deus, a consultar um profeta do seu dia. Hoje, nos nossos dias, não é diferente também. Tomamos muito cuidado com isso. Vocês que são jovens, que estão para tomar muitas decisões, e até mesmo as decisões mais importantes, talvez, muitos de vocês que estão me ouvindo, talvez não tomaram ainda as decisões mais importantes da vida de vocês. Então, seus pais são seus melhores conselheiros, depois seus líderes, seus pastores, são seus melhores conselheiros. Busquem esses, que esses vão, com certeza, abençoar a sua vida. Segundo subponto, quando surgia um profeta, o cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso, era nesse momento que surgiu um profeta. Parece que nós estamos falando até mesmo dos nossos dias. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Os profetas renunciavam à hipocrisia e à religiosidade aparente. Pregavam um arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento pessoal. Isso era uma marca nos profetas dos nossos dias. Esse quebrantamento, um profundo quebrantamento. Não era simplesmente pessoas quebrantadas. Eram homens profundamente, né? Havia profundidade, né? Havia raiz, eles eram enraizados nisso, mergulhados nisso. Né? Isso é o que exalava deles. Né? Isso aí é o que se percebia na vida daqueles homens de Deus. Eram homens profundamente quebrantados. Eles eram o recurso emergencial de Deus. Precisamos ter certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Queridos, era exatamente nos momentos de maiores angústias, de maior crise, de maior dor, de maior calamidade da sociedade, que Deus levantava profetas. E nós temos que ter essa confiança, que assim como Deus em todo o tempo cuidou de todas as nações, assim como Deus em todo o tempo, às vezes nós temos a sensação, né, a nossa sensação humana, às vezes pode nos levar até mesmo a pecar contra Deus, e às vezes nós achamos até que Deus ele perdeu o controle das situações sobre os tempos, né? Falando também do nosso tempo também, mas nós podemos perceber que independente da ação humana, independente se a igreja orava ou intercedia, Deus estava no controle de todas as coisas, e no momento de situações de calamidade, em situações críticas da sociedade, Deus sempre levantou profetas, ou seja, Deus sempre esteve cuidando do seu povo, Deus sempre esteve cuidando da tua igreja, Deus sempre esteve conduzindo as nações, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E esses profetas eram os recursos emergenciais de Deus. Era exatamente nesse momento que Deus levantava esses homens com grande poder, que traziam palavras de Deus naqueles momentos de crise e de calamidade. E aqui me chamou muita atenção esse ponto aqui da lição. Precisamos ter certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Eu não sei o que você pode estar, que momento você está vivendo. O momento que nossa nação está vivendo, né? O momento que nós estamos atravessando, falando de Brasil. Eu não quero entrar aqui nos pontos, mergulhar aqui nesses pontos aqui, mas quando a gente fala que nós passamos de Brasil, você já imagina
muita coisa e nós vivemos muitos apertos na nossa nação. Agora, eu não sei, na sua vida pessoal, qual é o momento que você está atravessando. Não sei que tipo de luta talvez você esteja enfrentando, que tipo de dor você esteja vivendo, mas uma coisa você precisa definir nessa manhã de domingo precisamos ter certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Salmo 121, na página 677, na nossa Bíblia devocional, diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Isso é para você, jovem, que está passando talvez um momento difícil na sua vida, ou na sua casa, ou na sua família, nos seus familiares, ou até mesmo questão de nação. Então, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não dormirá. Eis que não dormirá, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus é contigo. A Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Enquanto nós dormimos, diz a Bíblia que Deus, Ele cuida de nós. Né? Deus, Ele dá o sono, é Ele que nos dá o sono. Amados, tem essa firme confiança, tem essa firme convicção, que nos momentos de dores, nos momentos de crise, nos momentos de angústias, Deus é com você. Terceiro subponto diz o seguinte: a difícil missão do profeta. Como um homem entre os homens poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus? Como, irmãos? É por isso que os profetas relutavam diante desta chamada. O encargo era demasiadamente pesado. Mas, entretanto, irmãos, era a presença de Deus, a glória de Deus, a revelação do Senhor, esse poder, isso atraía esses homens a Deus. Então, era o Espírito de Deus sobre esses homens, o poder de Deus descia sobre esses homens, o Espírito de Deus descia sobre esses homens. Então, eles se tornavam pessoas corajosas, pessoas destemidas, se tornavam homens cheios da graça de Deus. Então, era a única forma de carregar tamanha responsabilidade, era a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida desses homens. O nosso segundo ponto diz o seguinte: quem eram os profetas? Eu quero ler com os irmãos, até porque, a partir da próxima lição 2, os irmãos vão começar agora a estudar sobre cada profeta, como nós falamos no início da lição. Então, os irmãos precisam definir muito bem a diferença entre ministério profético e o dom de profecia. Se não definirem muito bem isso hoje, os irmãos estarão estudando as lições para frente e talvez estarão perdidos, sem compreender, né, qual era a verdadeira função desses profetas. Quem eram essas pessoas? Eu trouxe aqui um artigo, irmãos, do pastor Antônio Gilberto, que vai nos ensinar a distinguir a diferença, né, saber quem eram esses profetas e a diferença entre o dom de profecia que a gente vê no Novo Testamento. E esse artigo diz o seguinte:
o termo profeta significa literalmente porta-voz. E se quisermos entender esse ministério, é preciso antes compreendermos a diferença entre o dom de profecia e o ofício ou ministério profético. O dom de profecia é para quem? É para todos. Todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14, 31. O ministério profético, não é para todos. São todos profetas? 1 Coríntios 12, 29. O ministério profético é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, concedida a uma pessoa do povo para transmitir a mensagem divina. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta. No dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa. O profeta é um pregador especial, com mensagem especial. Sua mensagem apela à consciência da pessoa em relação a Deus, a si própria, ao pecado e à santidade. Vemos isso nos profetas do Antigo Testamento. É o que nós estamos estudando nessa lição. É só conferirmos as mensagens dos livros proféticos. No Novo Testamento, podemos ver isso em profetas como Silas e Ágabo. O profeta de Deus é também um intercessor diante de Deus pelos homens, pela obra e etc. O forte do profeta de Deus é expor os padrões da justiça divina para o povo. Ele é um arauto da santidade de Deus, com autoridade e unção divinas. Está sempre a condenar o pecado. Seu espírito ferve com isso e ele geme por isso, pois para isso foi chamado. A igreja precisa muito desse ministério para os dias atuais. É importante estudar sobre isso nos dias atuais. Então essa é a diferença entre aquele que tem como vocação o ministério profético, como esses profetas que nós vamos estudar daqui para frente, os profetas menores, e aquele que tem o dom de profecia. Então, quem eram os profetas? Chamados por Deus. Primeiro subponto. Eles eram chamados por Deus. O ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto. Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas. Então esses profetas, eles foram levantados por Deus, vocacionados por Deus, selecionados por Deus. O próprio Deus quem levantou esses homens. É muito comum nos nossos dias a gente saber de pessoas que se intitulam, né? São chamados, são ditos profetas. Então, aqui na lição, o autor foi muito feliz quando ele pontuou nessa experiência desses homens como vocação divina. Né? São vocacionados. Né? Ninguém pode chegar e se intitular a si próprio um pastor, né? um profeta. Né? São ministérios, são pessoas específicas, são pessoas chamadas, pessoas levantadas, separadas por Deus para esse ofício, vocacionadas por Deus. Então, esses são os verdadeiros profetas, aqueles que Deus vocaciona. Os profetas foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para registrarem suas profecias. Ou seja, esses homens foram levantados por Deus para um trabalho específico, para um fim específico, para transmitir uma mensagem especial de Deus para os homens na terra em determinados períodos, em determinados tempos, em cidades diferentes, em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, de acordo com o
tempo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Né? Ninguém pode chegar e anunciar uma palavra da qual ele deseja. Esses profetas, eles não acordavam num certo dia e falavam assim: eu tenho uma profecia para fulano, uma profecia para a cidade tal, para o povo de Israel, ou para o povo de Judá, ou para a nação tal. Eles não acordavam simplesmente com desejo de profetizar e saíam profetizando. Na verdade, eles nem sabiam quando que seriam usados por Deus. Eles ficavam à disposição de Deus. E aquilo que eles recebiam de Deus, eles passavam conforme recebiam de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em nos atentarmos para os verdadeiros homens de Deus nos nossos dias. Porque naqueles dias tinham falsos profetas, nos nossos dias também tem. Segundo subponto, os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela. Um instrumento judaico normalizador. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Bíblia do judeu. Então, toda mensagem profética, ela não confrontava a Torá, não confrontava o Pentateuco. A mensagem que esses profetas pronunciavam, a mensagem que eles traziam da parte de Deus, vinha alinhada com a palavra de Deus, vinha alinhada com a Bíblia. A Bíblia, ela está acima de qualquer profecia. Nenhuma profecia, homem nenhum, no passado nem nos nossos dias, pode profetizar algo a qual não está de acordo com a Bíblia. Então, esses homens, eles eram alinhados com a Torá. Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com o seu povo. Uma das principais funções dos profetas eram exatamente levar o povo de Israel, que tinha se desviado de Deus, a se aproximarem, a se voltarem para o seu Deus. Terceiro subponto, os profetas menores, eles são divididos em 2 grandes grupos. Profetas pré-exílio, nós já estudamos sobre isso, e pós-exílio, que também nós já falamos lá no início da nossa lição. O terceiro ponto fala o seguinte: as mensagens dos profetas menores. Primeiro subponto do terceiro ponto, eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes, os levitas, eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Então, quem que era responsável por ensinar o povo de Israel a respeito do seu Deus, a respeito das leis de Deus? Eram exatamente aqueles que foram também vocacionados para um outro ministério, que eram os sacerdotes, os levitas. Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. Então, esses sacerdotes, o que acontecia com esses levitas? Em muitas circunstâncias, em muitas situações, muitos deles se desviaram de Deus, se tornaram meramente religiosos, e aquela profundidade, a essência da palavra, eles eram muito mais preocupados em ensinar o povo a seguirem rituais do que a amar a Deus, a obedecer a Deus, a andar conforme a palavra de Deus. Então, era nesse momento que Deus levantava também os profetas para auxiliar na
pregação da palavra, do qual era a responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas. É neste contexto que Deus levantou os profetas com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, os profetas agiam como pregadores avivalistas. Eles não possuíam postos institucionais, eram homens de Deus que atuavam pregando a palavra de Deus em harmonia com aquilo que era o desejo de Deus. Então, havia um propósito. Quando esses sacerdotes relaxavam, quando esses levitas relaxavam, quando eles se distanciavam de Deus e quando o povo se distanciava de Deus, aí Deus levantava esses profetas com um propósito de avivar a igreja daquele período. Segundo subponto, denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais de justiça. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta destes profetas. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Por causa disso, falavam com autoridade. Os profetas denunciaram os magistrados civis e os líderes políticos que tinham pervertido o juízo. Reprovavam a ostentação conseguida à custa da opressão. Exortaram os líderes religiosos e condenaram a prostituição, a soberba e a vaidade. Todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas. Irmãos, esses homens tinham que ter coragem. Uma coisa que chama muita atenção que esses homens, eles não se associavam, né, com os grandes dos seus períodos, dos seus dias. Eles não eram associados a partidos políticos dos seus dias, aos reis dos seus dias. Eles não eram associados aos empresários, aos magistrados. Esses homens, eles viviam uma vida independente. Eles não ostentavam para si tais relacionamentos. Deus bastava para eles. O relacionamento deles com Deus era tudo para eles. Então, eles tinham a liberdade também de se levantar nos seus dias e condenar, confrontar, agir com justiça diante de circunstâncias onde havia opressão, onde havia comportamentos, né, destes homens que feriam as leis de Deus. Era muito comum naqueles dias os reis, os líderes se afastarem de Deus, e com isso a nação também se afastava de Deus também, né? O povo seguia o líder também, né? Era muito comum naqueles dias os reis abandonarem o Deus único, o Deus vivo, o Deus criador dos céus e terra, e constituírem para si reis feitos por mãos de homens, reis das nações vizinhas, deuses feitos por mãos de homens, deuses das nações vizinhas, deuses das suas épocas. Então, esses reis de Israel se afastavam do Deus verdadeiro, do nosso Deus, e trazia para si esses deuses, levantavam imagens de esculturas, se prostravam diante desses deuses. Então, era nesse momento que esses profetas se levantavam com uma palavra de Deus contra esse comportamento pecaminoso desses reis, e com autoridade denunciava os seus pecados e também anunciava o juízo de Deus. Da mesma forma, os magistrados
que vendiam, né, como nos nossos dias não eram diferentes naqueles períodos, pessoas que vendiam os julgamentos, né, que agiam com parcialidade nos tribunais, em vez de serem imparciais. Havia 2 pesos, 2 medidas. Então esses profetas também se levantavam contra esse tipo de pessoas também, e eram homens que pagavam um preço também muito alto por causa disso. Queridos, e nós aprendemos muito com isso, né, como servos de Deus, né, esses profetas, eles pagaram preços altos, né, perseguições, sofrimentos, angústias. Muitos foram expulsos, muitos foram humilhados, foram colocados em situações de fome, de dor, de nudez, perigo, espada. Mas aquilo que Deus deu a eles, para eles profetizar, eles profetizaram. Não tiveram medo. Eles eram homens destemidos. E nós temos que aprender muito com esses profetas. Quantos de nós, muitas vezes, dependendo de quem é a pessoa a qual nós estaremos diante, se será o nosso patrão, se será juízes, se será pessoas importantes, ou amigos, ou parentes, quantos de nós, muitas vezes, não temos a postura desses homens de Deus que não compartilhavam com os pecados de autoridades, de pessoas importantes de suas épocas, né, não compartilhava com o pecado do mundo da sua época, mas denunciava, pregava contra. Profeta como João Batista, já no Novo Testamento, que perdeu a cabeça por denunciar o pecado de pessoas importantes da sua época. Quanto de nós, muitas vezes, ao invés de sustentarmos a nossa fé em Deus, de sustentarmos a nossa convicção da palavra de Deus, do nosso chamado, que nós não somos também daqui, que nós somos embaixadores de Deus, que nós estamos de passagem aqui também, e que nós também, assim como os profetas daquela época também, que não se juntavam aos pecadores dos seus dias, não comulgava com os pecados do povo da sua época, das autoridades da sua época, mas pregava contra, denunciava os pecados por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Eram verdadeiros embaixadores de Deus, verdadeiros arautos de Deus. Deveríamos nós sermos semelhantes a eles. E quantos de nós, muitas vezes, abandonamos o nosso Deus e sentamos muitas vezes na roda de escarnecedores, se opondo a Deus. Então nós temos que aprender muito com esses profetas, nós vamos aprender muito nas lições futuras. Terceiro subponto, consolavam. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, ela também possuía consolo divino. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio desses profetas. O consolo era parte integrante da profecia deles. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Deus está sempre buscando o melhor para o seu povo, desde a antiguidade. E não é diferente nos nossos dias. Lembramos, irmãos, que Deus, Ele quer o melhor para a minha vida, Ele quer o melhor para a sua vida. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, o nosso respirar, o nosso levantar, tudo é cuidado de Deus, tudo é zelo de Deus. O ar que respiramos é bênção de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós não sabemos agradecer e ver o quanto que nós somos abençoados. Mas aqueles que precisam, no meio dessa pandemia, de uma máquina para poder respirar, sabe o quanto é importante o ar que respiramos, os alimentos que Deus tem nos concedido. Às vezes nossas despensas estão cheias, nós achamos que tudo isso é a nossa força, é a nossa sabedoria, foi o nosso estudo, é o nosso trabalho. Não, irmãos.
Tudo vem de Deus, tudo é bênção de Deus. A nossa segurança, estarmos vivos, irmos a algum lugar e voltar em paz, isso é segurança, isso é bênção de Deus. Termos conhecido a palavra de Deus, isso é bênção de Deus. Deus um dia usou alguém para que a mensagem chegasse até nós, isso foi cuidado de Deus. Antes de nascermos, Deus ele já tinha providenciado o nosso meio de salvação, que é Cristo ter morrido por nós. Foi Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ele quer o nosso bem em todos os jeitos, às vezes até mesmo o nosso sofrimento, às vezes até mesmo o momento que você vive, a dor que talvez você passe, às vezes as nossas angústias, às vezes as nossas tristezas, às vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por certas situações, mas às vezes através desses sofrimentos, através dessas dores, Deus está tratando o nosso caráter, Deus está tratando, Deus está nos limpando, Deus está nos purificando, que as dores causam isso, as angústias causam isso. Às vezes nós podemos, eu estou falando aqui, talvez você pode até mesmo estar nesse momento, mas como que Deus ele se importa, como que Deus ele cuida da gente o tempo todo, se nós temos tempos de dores, nós temos tempos de tristeza, nós temos tempos de angústias, sim, irmãos, porque através disso também a dor, a tristeza, a angústia também é um instrumento de Deus também. A Bíblia fala que Deus ele só corrige a quem ele ama. Deus ele só permite vir situações sobre nossas vidas que também nós vamos suportar e o consolo vai vir. Deus ele traz alívio às nossas cargas, às nossas dores. Mas o apóstolo Paulo, independente de tudo que nós estamos vivendo, todos os sofrimentos que nós vimos na Bíblia do servo de Deus, tudo teve um propósito. Então os sofrimentos também na nossa vida também têm propósito também. Deus ele quer o nosso bem em tudo. Mas o apóstolo Paulo falou uma coisa muito interessante para a gente fechar a lição aqui nessa manhã. Ele disse o seguinte: se nós esperamos em Deus nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, de todos os pecadores. Deus ele se importa por nós. A maior expressão de amor de Deus pelas nossas vidas é que ele deu a Cristo Jesus por nossas vidas, irmãos. Se Deus ele nos deu o seu único filho, o que também Deus nos negaria? Então continua orando a Deus, continue buscando a Deus, continue se consolando com a palavra de Deus. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Muitas são as aflições de um justo, mas Deus a livra de todos. Mas a maior recompensa que nós temos e o maior consolo que nós temos, toda essa mensagem que os profetas pregaram no passado, toda a mensagem que a Bíblia traz para nós, toda essa profecia deixada para nós hoje, todos esses ensinamentos deixados para nós hoje, tudo é cuidado de Deus. Deus levantava os profetas porque o povo se afastava de Deus, e hoje Deus tem deixado profetas, tem deixado a palavra profética, a Bíblia para nós, porque se faz necessário que também a gente se aproxime de Deus também. Porque a maior recompensa para nós, irmãos, não é o que nós, não é essa vida. Temos que lembrar que nós somos embaixadores de Deus aqui também na terra também, e que um dia nós estaremos também com Deus, irmãos. Então, esse é o nosso maior consolo. Então, meu amigo, meu jovem, minha jovem, meu amado irmão, minha amada irmã, visitantes que estão nos acompanhando, não sei como que é o momento que você está passando, mas em todo o tempo Deus levantou seus profetas também, não só para trazer juízo, não só com uma palavra de exortação, de correção, mas também com palavras também de consolo também. E eu não tenho dúvida que o nosso maior consolo nos nossos dias de aflições é olhar para o céu, é lembrar que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar para junto dele mesmo. Fechando aqui a nossa lição, João diz o seguinte, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus disse essas palavras: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez, e vos levarei para perto de mim, para junto de mim, para a minha morada,
Apocalipse diz que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus, Ele te ama, meu querido. Vamos para a conclusão da nossa lição nessa noite, nessa manhã de domingo, e assim a gente encerra a primeira lição, que diz o seguinte: o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram uma mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus. Antes de orar, eu louvo a Deus pela sua vida, por mais esse tempo precioso na presença de Deus. E eu quero convocar você nesse momento, convidar você a adorar a Deus com as suas ofertas. Vai estar abaixo aí as ferramentas pelo qual você pode estar fazendo a sua oferta, seja pelo Pix, seja pelo PicPay, seja uma transferência bancária, seja levar a sua oferta presencialmente ao culto nessa noite. Você vai escolher a forma que te define, a forma que mais te facilita, mas é o seu momento de adorar a Deus com seus bens e ajudar a nossa igreja a propagar o Evangelho, a continuar com esse trabalho, a continuar com os demais trabalhos que têm sido tão abençoador para as famílias da nossa igreja e para tantas famílias que têm sido alcançadas por todos os canais que têm sido mantidos pela sua contribuição. Quero convidar você a fechar os seus olhos e também quero estimular você também a continuar focado nessa nova revista. Estude a próxima lição. Cada domingo você vai aprender um livro diferente dos profetas menores. Você vai aprender sobre o ministério desses profetas que agiram e foram usados por Deus. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por mais essa lição, por mais este momento na sua presença, um momento tão precioso. Deus, obrigado porque o Senhor levantou profetas no Antigo Testamento. Foram usados de forma tão poderosa. E seus ensinamentos são bênçãos também para os dias atuais. Obrigado pelos profetas dos nossos dias, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, que o Senhor também tem usado de forma tão preciosa. Quebranta-nos, meu Deus, de tal forma que sejamos sensíveis e que sejamos ensináveis e que possamos nos atentar àquilo que já está escrito e àquilo que o Senhor tem ensinado através de homens de Deus nos nossos dias, inspirados pelo Espírito do Senhor. Te louvo pela vida de cada jovem que concluiu o primeiro trimestre, o segundo, e agora está embarcando, Deus, nesse terceiro trimestre. Que o Senhor fale poderosamente, em nome de Jesus, a cada coração. Amém.